ao vivo. Boa noite a todos e a todas. Através da plataforma da Escola Superior da Advocacia, no encerramento do 2º Congresso Interamericano de Direito Público. Nessa edição, o evento traz como grande homenageado o professor Dalmo de Abreu Dalari. Nessa noite, a ministra Carmen Lúcia e a professora Enida Desirê. Para iniciarmos os trabalhos da noite, eu tenho a alegria de passar aqui a palavra para a ministra Carmen Lúcia, que é ministra do Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente desta Corte e do Conselho Nacional de Justiça durante os anos de 2016 e 2018. Exerceu também os cargos de ministra presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É professora titular de Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ministra Carmen Lúcia, sinta-se abraçada pelo Ceará, sinta-se abraçada pelo Cariri, pelo Crato. Uma honra imensa recebê-la mais uma vez em nossa subseção. Eu tenho a palavra. Muito obrigada, doutor Elter, todos os que compõem esta mesa. É uma honra para mim, mais uma vez. Como digo, o Crato tem uma história muito especial para todos nós brasileiros, pela presença na história de figuras tão importantes. E cito aqui a dona Bárbara de Alencar, que representou uma mulher lutadora, que tem realmente um espaço na história, por tudo que fez, pela sua postura, pela sua brasilidade. Acho que talvez tenha sido a primeira mulher presa política da história do Brasil, não tenho muita certeza disso, mas é o que me parece. E um espaço onde a dona também Violeta Arraes, com tanto gosto, construiu um espaço cultural, porque eu tenho um enorme prazer, um enorme gosto de sempre lembrar. Eu queria também agradecer à OAB na subseção do Crato, que mais uma vez oferece um espaço para que a gente pudesse ter a oportunidade de, reunidos, refletir um pouco. Eu vou pedir licença, como disse, hoje é um dia complicado, saio de uma sessão de julgamento e tenho ainda um outro compromisso, por isso serão breves as minhas observações nessa noite, mas não quero deixar de tecer alguns cumprimentos por terem escolhido como homenageado o professor Dalmo Abreu Dalari. O professor Dalmo Dalari é um brasileiro muito especial e é uma figura exponencial também na história do Brasil. Na história recente do Brasil, mas que honra toda a trajetória das pessoas que tiveram no compromisso e na responsabilidade com a nação brasileira, um compromisso de vida permanente. Em janeiro de 1982, eu ainda muito jovem, fui recebida na USP pelo professor Dalmo Dalari, que se prontificou a ser meu orientador do doutorado, de um doutorado no qual nunca pude fazer os créditos com ele, mas não tive a oportunidade de apresentar a minha tese. Mas mesmo depois de terminar os créditos e com os embargos da vida, os embaraços que sobrevieram, ele não deixou de estar ao lado para que ainda tentasse terminar o trabalho que deveria ter sido apresentado, defendido como tese, e tem sido um grande estivador da trajetória de todo mundo que se compromete, especialmente com o direito público, mas principalmente com os direitos humanos no Brasil. Portanto, é com muita honra que eu participo de um encontro como esse, que faz da figura do professor Dalmo Dalari não uma homenagem a ele, mas uma homenagem ao direito que é pensado, discutido e que se busca aplicar com a responsabilidade, principalmente com a solidariedade e a generosidade que o professor Dalmo Dalari, pela sua vida, tem exercido dentro e fora da comunidade jurídica. Por isso, os meus cumprimentos pela escolha de um nome como este para homenagear. Isto, o professor Dalmo é uma homenagem que o Brasil recebe permanentemente. Portanto, todas as homenagens a ele serão menores do que o tamanho de sua obra, por todos nós, estudantes, alunos diretos dele, como é o meu caso, mas acho que todo brasileiro da comunidade jurídica se sente um pouco aluno do professor Dalmo Dalari e um aprendiz de suas lições de teoria do Estado, já uma vez que ele era titular
exatamente da teoria do Estado, na Universidade de São Paulo, mas nas Arcadas ele foi muito mais do que isso. Numa faculdade de Direito que tem a grandiosidade da história que aquela faculdade tem, o professor Dalmo Dallari consegue se destacar por tudo que ele entregou à sua vida para viver em benefício exatamente da causa de um Brasil democrático e de direitos humanos, não como formulação normativa ou formulação teórica, mas como um compromisso de vida permanente. Fazendo esses agradecimentos e esses cumprimentos iniciais, eu gostaria de fazer as observações neste nosso encontro em 3 itens. Como sempre gosto de fazer, falar rapidamente sobre o Estado de Direito e o que é esse Estado de Direito, que é o tema que me foi posto, para que eu pensasse neste momento transformador e de transformações do mundo. Essas transformações entre o jurídico e o político partidário, que quem vive na polis tem uma experiência política, todo cidadão tem. E, em terceiro lugar, este político partidário e a polis, qual é o papel do Poder Judiciário numa sociedade como a brasileira, especificamente, diante do que a Constituição brasileira estabelece. E, portanto, eu gosto sempre de fazer a minha introdução, lembrando que o Estado de Direito, no caso brasileiro, no caso do constitucionalismo contemporâneo, e numa perspectiva democrática, traduz uma escolha de uma forma de vida, de um modelo de vida, no qual a expansão dos direitos se dá pelo exercício das liberdades de todos os cidadãos. Nós falamos em Estado democrático, mas é preciso que cada vez mais os cidadãos se empenhem em ter uma sociedade democrática, para que, então, a experiência do Estado democrático, que é constitucionalizado num projeto político estabelecido, no nosso caso, em outubro de 1988, mas que isto seja não apenas uma tradução normativa, que a gente comece a pensar cada vez mais que a sociedade precisa de ser democrática. A sociedade é que precisa de ter cidadãos que tenham a responsabilidade de promover a pacificação dos seus conflitos, que não se vive a liberdade num estado de virulência, de violência, enfim, de ausência de paz. E, neste sentido, portanto, o professor Dalmo, que é um grande teórico e professor de teoria do Estado, sempre pôs em perspectiva a teoria democrática do Estado. E cada vez mais caminhamos para um Estado no qual este modelo democrático para as instituições estatais traduz uma convivência democrática na sociedade de todos os cidadãos. Esta é uma perspectiva necessária para que a gente pense, porque numa sociedade com tantas violências como nós temos no Brasil, e aqui faço um parênteses, que sábado foi comemorado como o Dia da Consciência Negra. Não sei se é caso que se fala em comemoração, mas de toda sorte. Um dia que se põe para reflexão dos brasileiros no que é preciso fazer para que se supere o racismo estrutural que faz com que a igualdade seja um princípio na Constituição brasileira, mas não seja uma experiência de todos os brasileiros. A violência que cresceu contra a mulher, e esta semana promove-se, é a terceira semana que se promove neste ano, e estamos promovendo desde 2014 a campanha da Justiça pela Paz em Casa, é para que o Poder Judiciário dê uma resposta sobre todas as formas de violência praticadas contra a mulher e as crianças no espaço doméstico, fazendo com que a paz não seja encontrada a partir da porta de casa, até porque a violência ou a paz constrói-se a partir dos primeiros passos e a partir da experiência familiar ou doméstica. E o que nós tivemos nesses últimos 2 anos, principalmente no período da pandemia, foi um aumento exponencial gravíssimo de violência contra a mulher, a despeito de tudo que se tem dito, de tudo que se tem refletido, de tudo que se tem criado em termos de legislação. Temos a chamada Lei Maria da Penha, que é uma das melhores do mundo. A violência é enorme, e até há relativamente pouco tempo, 2006,
O Brasil precisou de passar por uma condenação internacional para conseguir elaborar esta lei, porque o Poder Judiciário não foi capaz de dar uma resposta e a sociedade continuava a dizer em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, essa perspectiva democrática na sociedade pode conduzir a uma modificação da teoria do Estado democrático, porque não se pode cogitar de instituições estatais que precisam se desenvolver e cujas funções têm que ser desempenhadas democraticamente para uma sociedade que não seja democrática. E democracia se constrói. Portanto, é preciso que ela seja construída na sociedade, com os cidadãos, com todos os cidadãos, e aí sim nós podemos cogitar, então, de uma teoria democrática do Estado, mas a partir de uma visão democrática de vida com o outro. Eu lembrava já em mais de uma ocasião, até mesmo numa reunião anterior, no espaço da subseção à OAB do Crato, que nós falamos em democracia é na convivência com o outro no dia a dia, é na sala de aula, é no trabalho, é na relação com os pais, filhos, parceiros, porque se nós não temos nestes espaços uma experiência de garantir a liberdade do outro, de respeitar a liberdade do outro, a exigência de que respeitem a nossa fica, pelo menos, falha, porque essa é uma relação de equilíbrio de liberdades que se exercem, que se desempenham no espaço público. Este público não precisa de ser necessariamente estatal, tem que ser com o outro. E o direito só é pensado, claro, com o outro, porque Robinson Crusoe é numa ilha, não é de interesse do direito. Nós nos interessamos na hora que chega uma outra pessoa. Então, é preciso que a gente, então, comece a pensar nesta democratização da própria teoria do Estado, incluindo a sociedade, porque o Estado nada mais é do que uma formação dos cidadãos para terem uma ideia de justiça que seja exercida de acordo com o direito criado, com esta ideia de realização do que é justo para esta sociedade. Esta ideia de justiça muda no tempo e no espaço, e nós queremos é que o direito repercuta, reverbere uma ideia de justiça de um determinado povo. Para isso, para que esse modelo de direito, para que esse estatuto jurídico seja democrático, para que o Estado concebido, constitucionalizado seja democrático, claro, é preciso que a sociedade tenha uma perspectiva, um objetivo de realização democrática dos seus anseios, das suas vontades, principalmente que tenha uma vocação de liberdades. E neste sentido aqui, então, eu faço observações sobre o segundo item das minhas notas, que é exatamente entre o jurídico e o político não partidário, o político da polis, qual é o papel do Poder Judiciário. Aqui, antes de ingressar especificamente no terceiro item, que é o do político partidário e do papel do Poder Judiciário, eu faria uma observação breve sobre as transformações que se deram entre o jurídico e o político, porque até há relativamente pouco tempo, até talvez meados do século passado, estancava-se o direito e o político era o político partidário, e o judiciário seria apenas para o exercício de uma técnica aplicada a um conjunto de normas postas para serem observadas como direito de um povo. Portanto, não se falava no Poder Judiciário, não se cogitava de ser o direito uma das faces desta relação na polis, portanto, uma relação política, que pode ser política estatal, que pode ser política partidária, que pode ser e deve ser política. Eu continuo convencida de que a política é uma das atividades mais nobres que o ser humano exerce e que o ser humano é capaz de exercer, estabelecendo racionalmente as formas de respeito às liberdades e os limites no exercício das liberdades para que todas as pessoas tenham a garantia de serem igualmente respeitadas na sua dignidade igual e na sua identidade, que é sempre diferente. Neste sentido, nós temos, neste momento que estamos vivendo, algumas transformações que nos levam a repensar
as formas de não apenas vislumbrarmos, mas como fazer para que a relação entre o jurídico e o político, principalmente o político estatal e o político partidário, mantenha a garantia de controle das atividades do Estado e dos agentes públicos, que é próprio do princípio da separação de poderes, mas que não exclua ou torne, como diria Nelson Hungria, abúlica a relação dos cidadãos que não querem fazer parte do partido e, principalmente, dos juízes que exercem uma atividade que não é política partidária, nem pode, porque tomaria partido previamente. Neste momento que estamos vivendo, nessas últimas décadas, neste século XXI, nós temos uma mudança que é muito significativa e que, para a gente pensar o jurídico e o político, especialmente o político partidário, o político da produção do direito, não da aplicação do direito, precisa de ser realçada. Primeiro, nós temos os tempos do direito. A ideia, o conceito de tempo mudou. E aqui eu faço sempre a observação de que os poderes do Estado lidam com o tempo de maneira diferente. Eu fico vendo que é muito comum hoje, no Brasil, apenas para ficar no nosso país, eu noto as pessoas dizendo é que o tempo do direito é diferente do tempo da política. A política tem uma pressa, o povo precisa de uma lei urgente porque aconteceu alguma coisa. O tempo de fazer a lei, de elaborar a lei, de maturar o que é a lei, também tem um tempo que não pode ser de afogadilho, deveria ser também de maturação. Não por acaso, o prédio do Congresso Nacional tem um simbolismo de tempo. Se a gente for ver, todo mundo que olha para a imagem do Congresso Nacional, vê que as casas do Congresso têm uma borda voltada para fora e uma para dentro. Isto reflete, nós do direito sabemos, o que foi o fruto de uma conversa de Washington com Jefferson nos primórdios, em que se perguntou para que precisava, na Constituição norte-americana, ter duas casas no parlamento. Se era só uma cópia do que se tinha a Câmara Alta e a Câmara dos Comuns, na Inglaterra, uma vez que o modelo que os norte-americanos tiveram no Congresso de Filadélfia era, claro, o modelo da monarquia inglesa. E que Washington teria, então, tomado de uma xícara, vertido o café, ou, enfim, a bebida, no pires, coisa que, devo dizer, vi até o meu avô fazer. Ele derramava para esfriar o café. E com aquele gesto, Washington teria dito, precisamos de duas casas, porque a emoção do povo, a vontade do povo vem quente aqui. É preciso que passe para outra, para esfriar. Porque o direito não pode ser criado na quentura do momento, que vai prevalecer para frente. O direito, nós sabemos, é a racionalização imposta nas relações para que as emoções não desencadeiem todos os atos numa sociedade, que seria impossível. Se cada um, com seus amores, desamores, raivas, ódios, concepções pessoais, que pudessem explodir sem limites, não haveria sobrevivência para a sociedade. Então, o emocional e a atividade política, se diz sempre, é uma atividade de paixão, precisa de encontrar na convivência com o outro um elemento de razão. O direito é isso, um elemento de razão. Ou, para aproveitar a imagem da xícara e do pires, é o esfriamento para saber o que há de prevalecer como racional. Não por acaso, o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa desenharam as casas do Congresso neste modelo. Um que é para fora, escuta a emoção popular, e o outro que é para baixo, reflete sobre aquilo. É este dado que está no memorial descritivo do prédio do Congresso Nacional Brasileiro, ou do Parlamento Brasileiro. O Congresso é apenas uma reunião de Câmara e Senado
algumas votações. Então, nós precisamos de lembrar disso, nós do direito, para lembrar que o Poder Executivo trabalha com o tempo presente. Isso vale para o prefeito, governador ou presidente da República. A pessoa reclama que a luz do poste da frente de casa queimou. Eu preciso dessa luz hoje, não é daqui a um tempo. Ele trabalha com o presente. O seu filho está na idade escolar. Ele tem que chegar lá e ter o professor na sala de aula. Porque a Constituição garantiu e nós queremos a aula hoje. A pandemia chegou, é preciso saber o que fazer para prestar saúde, garantir as condições, garantir o isolamento ou o afastamento social, porque nós temos uma sociedade com doenças graves. Ele lida com o presente. Claro que as políticas públicas estabelecidas pelo Poder Executivo, em qualquer das instâncias federadas, no caso brasileiro, refletem para o futuro. Destrói uma floresta, destrói uma parte do futuro. As consequências, como diz um senhor da minha terra, de Spinoza, na sua candura, doutor, as consequências vêm sempre depois. Pois é. Se as consequências viessem antes, tanta coisa que a gente não faria nesta vida. As consequências poderão chegar, mas o executivo lida com o presente. O legislativo lida com o tempo humano na perspectiva futura. A lei é feita daqui para frente. Porque, a não ser nos casos que beneficiam o réu em matéria penal, a lei só prevalece para o futuro. O judiciário lida com o passado. Quando a gente julga, o crime já aconteceu. Quando a gente dá uma medida protetiva, já houve ameaça. Porque se não tiver nada, ninguém vai ao judiciário. Quando o contrato foi descumprido, é que alguém procura o judiciário. Quando se faz um júri, às vezes já se passa uma década do homicídio ou do feminicídio. Então, os 3 tempos da humanidade, passado, presente e futuro, são, todos eles, a matéria a ser cuidada pelos poderes para a gente garantir a segurança. Eu não destruo o passado, não desconheço o passado. O que foi feito e que é julgado serve de lição para o futuro. Eu preciso de viver o dia de hoje, eu não quero ser um país do futuro para sempre. Eu não sei qual será o futuro. Eu preciso de ser feliz hoje, ter condições, meu filho estar na escola hoje. Eu preciso do hospital hoje, porque o meu pai está doente hoje. Eu preciso saber que a lei entrou em vigor para mudar alguma coisa que já não representava uma ideia de justiça, mas que o que eu já tinha assinado como contrato continua valendo. Então, é essa a racionalidade do direito. Neste caso, eu falo, o direito chega a ter a aritmética dos tempos. Mudou o sentido do tempo. Nós hoje precisamos de fazer, no Poder Judiciário, às vezes, a prevenção do que é apenas um receio e não uma ameaça. Eu não posso deixar esperar acabar com as florestas para dizer agora vamos replantar. Eu não tenho 100 anos de vida pela frente. Por isso mesmo, e a ideia de tempo mudou. As tecnologias trouxeram outro tempo. Até há 10 anos atrás, eu dizia, eu não tenho o dom da ubiquidade, agora eu tenho. Via tecnológica, mas eu tenho. Posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Estou no Supremo Tribunal falando e daqui a pouco tenho uma outra aula no outro lugar e às vezes já estive em seminários, em congressos, em que cada um tinha um horário de relógio. O professor de Strasbourg tinha um horário, o da Alemanha tinha outro, eu, no Brasil, tinha outro, e estávamos falando na mesma hora. Participo da Comissão de Veneza com pessoas que estão, às vezes, 24 horas na minha frente, o outro está a 12, o outro a 4 horas, estamos juntos. Mudou o sentido do tempo. E a gente está vivendo isso sem pensar sobre. E isto altera o significado e a forma de tocar a vida. Eu digo hoje que essas tecnologias, especialmente telefones, acabaram com a história que você acorda, toma café, trabalha, tem a hora do almoço, o seu corpo dizia que está na hora de comer alguma coisa. E as pessoas respeitavam isso. Hoje,
As relações humanas mudaram, ou desumanas mudaram, porque no meio do almoço as pessoas não têm cerimônia de te chamar, porque ela está chegando no outro horário, porque ela está vivendo uma outra situação. E aí as relações mudam. E o direito lida com isso. Mudou, além do sentido do tempo, o sentido do espaço. Nós, professores de direito constitucional ou de teoria do Estado, dizemos, há um conjunto de pessoas que se transforma num povo definido por uma Constituição, que resolvemos viver sob uma ideia de justiça, que nós achamos que é o que vale para nós. E temos um espaço, porque se não tiver o território, eu não sei onde esse direito incidiria. Não por acaso, até hoje, o conflito dos judeus e palestinos não chega à afirmação pacífica da solução, porque é o mesmo espaço. Então, este espaço físico tinha razão. E a gente sabia o que era o espaço. Era físico. Então, o que se passava no sacrossanto recinto do lar era privado, o que era fora, na rua, era público. Hoje, uma briga de marido e mulher, o pai batendo no filho, isto é do Estado, isto é público, isto é crime. Mas se eu estiver conversando ao telefone numa praça pública, é privado. Mudou o sentido do espaço. Esta mudança de tempo e espaço muda os conceitos jurídicos. Como eu não tenho um direito inédito para dar uma resposta a essas questões humanas que são inéditas na história, nós estamos trabalhando de novo, e muito a pouco e pouco, porque o direito se constrói a partir das experiências e da maturação e da necessidade de respostas. Então, neste sentido, nós temos novas faces do direito, ainda não inteiramente desenhadas, e por isso mesmo, muitas vezes se reclama no sentido de um desabafo das pessoas que o direito não está respondendo sobre fake news. Sobre injúria, a gente tinha crime. Sobre calúnia, sobre difamação, eu sabia qual era o tipo penal, o elemento constante, as circunstâncias que eu teria que considerar para julgar. Fake news é algo que eu posso coartar aqui, mas de um país do Oriente Médio, ou da África, ou do Sul, continuam reverberando o que foi feito e que eu, como juíza, mandei extrair das redes. Efeito zero. Por isso mesmo, é que nós temos que olhar de maneira diferente o direito. E este é o desafio da nossa geração. E então, chego ao terceiro item desta prosa. Nós temos o político partidário, e um poder judiciário que se construiu para não ser político. A imparcialidade do juiz, que precisa ser mantido, porque é um valor para a confiança do cidadão, que conflito será resolvido segundo o direito, e se não, e não segundo tendências dos juízes, o valor precisa ser preservado. Mas o juiz é um cidadão. O juiz vive nesta sociedade. E não se quer um não cidadão, porque uma conquista da humanidade foi exatamente de ser julgado por iguais, que são capazes de sentir igual, de pensar igual e de solucionar segundo o direito. Na década de 70, no início da década de 70, o ministro deste Supremo, Aliomar Balieiro, lançou o livro Supremo Tribunal Federal, esse outro desconhecido. E ele dizia isto: nós temos os poderes que as praças públicas conhecem e reconhecem, executivo e legislativo, porque ele vota nos candidatos e essas pessoas o representam, são os representantes. O judiciário cumpria um papel que era quase técnico, embora fosse político, porque como poder do Estado, e o Estado é uma pessoa política, eu não tenho como sair dessa equação. Porém, a realização dos direitos humanos, que é a estrutura básica, o fundamento básico de uma sociedade estatal, é dever do Poder Judiciário para garantir. Porque o próprio Estado, nas guerras mundiais nós vimos isso, nas guerras locais nós vimos isso, e até em guerras particulares vemos muito mais.
as pessoas descumprem direitos e descumprem direitos fundamentais. O cumprimento dos direitos fundamentais, especialmente dos direitos sociais, demandam políticas públicas de efetivação de direitos e de positivação de direitos, políticas públicas afirmativas, políticas públicas positivas, um atuar do Estado. E quando ele não atua, quando a Constituição afirma que o direito à educação para criança de 7 anos tem que ser cumprida, ele descumpre a Constituição. E quem faz o controle de constitucionalidade, em última instância, na jurisdicional, é o Poder Judiciário. Portanto, hoje, quando a gente diz, os juízes afirmam, não há condições de manter numa penitenciária que está na iminência de poder cair esses muros e matar pessoas, e o juiz manda que o Poder Executivo tome a providência para que isso não aconteça, ou que transfira essas pessoas, não há um excesso do Poder Judiciário, há uma mudança dos conceitos jurídicos sobre o que são os direitos humanos, sobre a efetividade dos direitos constitucionais. O Poder Judiciário, portanto, atua para que a polis tenha a garantia e dê a garantia e a confiança de que os direitos conquistados nos textos constitucionais não deixem de ser cumpridos por um contexto inconstitucional que alguém não dê cobro e não controle. Essa é a grande mudança do Poder Judiciário contemporâneo. Bobbio dizia que, no final do século passado, que o século XXI, os primeiros 50 anos, seria um período de muita proeminência do Poder Judiciário, como foi no século XIX o Poder Legislativo, como foi no século XX o Poder Executivo, tudo com suas explicações históricas. Quanto mais serviços públicos tivessem que ser prestados, e passaram a ser prestados quando conquistamos os direitos sociais, a educação, a saúde, a previdência, maior que seria a incumbência do Poder Executivo. Quando se fala na efetividade jurídica dos direitos, nós estamos falando do Poder Judiciário, porque não basta ter os direitos no papel, no texto da Constituição. É preciso que se garanta que o texto adquire vida própria e adquire a vida dos cidadãos que dependem do reconhecimento desses direitos. Tenho para mim que nós estamos num momento em que a Constituição há de ser entendida, dotada de efetividade jurídica, e para isso eu tenho um Poder Judiciário, e social, porque os poderes do Estado não podem descumprir e nem deixar de garantir os direitos fundamentais, mas o meu vizinho também não. Não é porque ele não é Estado que ele pode exercer o preconceito contra a mulher, o racismo contra o negro, o ódio contra crianças no prédio onde ele vive. Isto é inconstitucional, isto é crime. E o Poder Judiciário tem de intervir mesmo, seja nas relações do Estado com o cidadão, seja nas relações entre os cidadãos. A Constituição é feita para ter efetividade jurídica e social, e nós não podemos permitir retrocessos que levem a situações de descaracterização desse constitucionalismo que está no preâmbulo da Constituição, comprometido em fazer do Brasil uma sociedade livre, justa e solidária. Este é o compromisso de todos nós, e acho que é isso que representa exatamente um encontro como esse, que tem, na homenagem ao professor Dalmo Dallari, um exemplo de responsabilidade com o outro, de responsabilidade com o seu ramo de conhecimento e, principalmente, com a responsabilidade humana que ele tem tido como exemplo, como modelo para todos nós. Mais uma vez, eu agradeço por essa oportunidade de estar aqui com os senhores, neste espaço também municipal de tamanha importância na história do Brasil, com figuras que nem sempre são tão lembradas quanto mereceriam, mas que são, para todos nós que conhecemos, figurinos humanos que merecem o nosso compromisso também hoje, pela justiça e pelos direitos humanos. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado, ministra Carmen, que alegria ouvi-la. Essas palavras são sempre um acalanto para todos nós que estamos aqui nas trincheiras na defesa do Estado Democrático de Direito e da efetivação dos direitos humanos fundamentais.
quando nós encontramos figuras no judiciário, como a senhora, das mulheres, dos direitos humanos, é sempre motivo de muita alegria e muita honra. E de todo o histórico que foi apresentado aqui do Crato, nós não podíamos encerrar um congresso dessa altivez, senão com duas grandes mulheres, com a ministra Carmen Lúcia e com a professora Eneida. De fato, o Crato estará sempre na vanguarda da defesa das mulheres, apesar de ainda hoje ser uma das regiões do estado do Ceará que mais sofre com os altos índices de violência contra a mulher. Ministra, muita gratidão por estar aqui conosco, muito obrigado. Sabemos do quanto sua agenda é intensa, mas a senhora aceitou o convite e esteve conosco mais uma vez. Muito obrigado. Eu gostaria aqui de saudar também o querido amigo Átila, diretor adjunto para a Jovem Advocacia da ESA. Ministra, fica à vontade. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado. Saudar o querido amigo Átila Gomes, que é diretor adjunto para a Jovem Advocacia da Escola Superior da Advocacia do Ceará, e está aqui representando a ESA, da ESA do Ceará. Átila, se você quiser fazer alguma consideração, fica à vontade, meu querido. Bom, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, para agradecer e reverberar o brilhante trabalho que a ESA Seccional Crato vem realizando, assim como a Juazeiro, entre outros, mas que é um conjunto de ações que faz com que o Ceará hoje ele se torne palco para as grandes e brilhantes personalidades com as quais nós estamos aqui nos desfrutando do aprendizado. Então, de forma engrandecedora o trabalho dos amigos Elton, Nito, assim como as outros que estão aqui presentes, do dia a dia no Crato, Juazeiro. Então, é uma forma também de agradecer, já que nesse encerramento desse trabalho, a qual os amigos vêm se dedicando com muito empenho. Então, volto a palavra para o amigo Elton para as considerações, e agora ouvi-la, a professora também Desirê, que vai abrilhantar ainda mais esta noite. Então, muito obrigado. Obrigado, amigo Átila. E para conduzir os trabalhos do próximo o painel, que terá a professora Eneida Desirê, aqui já deixo o agradecimento à professora Eneida por ter aceito o convite e estar conosco nessa noite. Ela que é uma pessoa que eu admiro desde há muito, enfim, e esse ano tive a oportunidade de, por 2 vezes, encontrar com ela ainda virtualmente, então é uma alegria muito grande revê-la. Ela que é uma figura, um ícone do direito público, mais propriamente do eleitoral, do direito administrativo, mas, enfim, um grande ícone do direito público. E nós teremos como mediadora desse painel a professora Jair Helena Pequeno dos Santos, professora do curso de Direito da URCA, pessoa com quem tenho uma longa amizade e que tive a honra de estar orientando na pós-graduação. Então, professora Jaira, a senhora está com a palavra, fica à vontade. Boa noite a todos. Agradeço ao doutor Elter, ao doutor José Nilton, doutor Átila, e já expressei aqui à professora Desirê o prazer em estar aqui nessa noite. Né? Eu já disse a ela que quando eu soube pelo Nilton que seria ela para o encerramento do encontro, eu disse, Nilton, eu tenho que estar presente. Né? Então, como o Elter disse, a professora Desirê é uma referência no estudo do Estado, no estudo do direito público, no estudo da democracia, mas me toca mais profundamente a sua referência como uma pesquisadora do direito de gênero, de direito da mulher, de estar na política, de participar da política. Então, para mim é uma honra estar aqui essa noite. A professora Desirê é mestre e doutora em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, é pós-doutora, é professora da Universidade Federal do Paraná e tem um currículo muito extenso que eu não vou ocupar o tempo e que ela vai ocupar com palavras muito melhores neste momento. Então, professora Desirê. Muito obrigada, professora Jaira. É um prazer imenso estar aqui com vocês de volta no Ceará, né? Eu estive presencialmente aí faz alguns dias,
no Congresso Cearense de Direito Eleitoral e virtualmente algumas vezes durante esse ano, inclusive com o pessoal do Crato. É sem dúvida uma oportunidade ímpar poder estar aqui conversando com vocês. E muito obrigada pelo prestígio de me trazer para encerrar o Congresso. Eu não sei nem se eu tenho envergadura intelectual para tanto, mas a gente, na academia, a gente tem uma doença profissional que é a vaidade, né, gente? Então, eu vou aceitando, assim, espero que seja aí minimamente aceitável a apresentação das minhas reflexões aqui com vocês. Então, preciso agradecer ao AB do Ceará, ao AB do Crato, o Newton de Menezes, que fez essa conversa comigo aí, ao Elter Dias, né, que já está quase meu amigo, né, Elter, embora a gente não se encontre presencialmente. E também gostaria de fazer um agradecimento especial à Maria Paula Dallari Bucci, pelo que ela é, pelo que ela representa, pelo que ela faz em relação à teoria do Estado, resgatando, colocando mulheres discutindo isso. Então, Maria Paula, muito obrigada mesmo. Você tem me provocado a falar sobre teoria do Estado muitas vezes, isso tem sido muito prazeroso para mim. Ouvir a ministra Carmen Lúcia falar depois dela é ainda mais emocionante para mim, porque ela marcou a minha formação acadêmica. Eu fiz faculdade de Direito ainda no milênio passado, James, né? Nos anos 90, e a ministra Carmen Lúcia, então professora Carmen Lúcia, era a grande sensação dos congressos, porque ela sempre foi uma potência, ela sempre foi capaz de inspirar gerações com a sua fala, com a maneira de falar calma e ao mesmo tempo absolutamente envolvente, uma mulher brilhante que serviu como espelho para muitas mulheres que foram para o direito e foram para a academia na minha geração, nas gerações que se seguiram. Então, muito obrigada também a vocês por me permitirem ouvir, assim, aqui desde a sala, né, dentro dessa sala, que eu ouvi a ministra Carmen Lúcia. Agradecer também a técnica que está mantendo a gente funcionando, né, gente, que sem o pessoal técnico a gente também não funciona. E gostaria também de fazer uma menção especial ao homenageado do Congresso, né, o professor Dalmo de Abreu Dallari é uma pessoa, como disse a ministra Carmen Lúcia, extraordinária, não só para o direito, não só para a política brasileira, mas para a história do Brasil. Foi um teórico, um professor, um jurista que sempre esteve em defesa da democracia, de um Estado que cumpra, que esteja atento aos objetivos constitucionais. Ele é uma figura central na disciplina de teoria do Estado, que vai provocar exatamente esse olhar para a racionalidade e para o controle do poder. A nossa preocupação, a necessidade de uma preocupação com a legitimação do exercício do poder político. E eu confesso a vocês, tem alguns ali atrás, né, mas eu não achei o meu original, da década de 70, que eu tenho autografado. E esse elemento de teoria geral do Estado foi tão definitivo para tantas gerações, fez com que a gente compreendesse uma maneira de ver o Estado, não como um mal, como o lugar onde está todas as pessoas ruins da sociedade, e sim como um instrumento de realização do bem comum, de realização da dignidade, de realização da justiça. Então, sempre que eu penso no professor Dalmo de Abreu Dallari, eu penso de como ele foi importante para fazer com que a gente enxergasse o Estado vinculado a uma finalidade que é necessariamente aquela que está disposta na Constituição. E aí eu lembrei que no trabalho que o professor Dalmo de Abreu Dallari apresentou para ser titular na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que se chama O Futuro do Estado, ele faz uma ressalva muito específica nisso, que é um escrito de 72, pelo menos a minha edição, dessa atenção que nós temos que ter para que os objetivos do governo não sejam tomados como objetivos do Estado, né? Para que a gente tenha esse cuidado de não confundir o Estado com o governo e também, eu diria, da necessária submissão, inafastável submissão dos objetivos do governo aos objetivos do Estado. Afinal de contas, estamos em um Estado democrático, constitucional do direito e que, portanto, embora a decisão eleitoral importe e faça diferença, a pandemia nos mostrou isso de maneira muito evidente, inclusive no âmbito local, nós sabemos que esses governos que são temporários devem necessariamente se submeter à forma e ao conteúdo do direito. Tem que se adaptar, tem que se adequar, tem que respeitar os princípios, valores e as regras constitucionais. Dito tudo isso, vou aqui compartilhar com vocês que me parece que é o momento de nós pensarmos na reconstrução do Estado, e essa é a provocação que vocês trouxeram neste evento, né? Resgate do Estado.
Então, temos que reconstruir o Estado brasileiro neste momento, e não qualquer Estado, o Estado constitucional, democrático e social de direito. Resgatar a partir da Constituição de 88, e aqui eu confesso a vocês, esses dias tomei uma crítica, talvez merecida, né? Na hora a gente acha meio esquisito, mas depois a gente vai pensando melhor e vê que talvez a gente tenha exagerado. Eu sou daquelas francamente celebratórias da Constituição de 1988, daquelas que escreveu um livro sobre isso, leu as atas, achou que é a melhor coisa do mundo, não existe Constituição mais bonita que essa, pelo menos na época, né? Agora a gente já tem algumas constituições que avançam um pouco em questões que nem se colocavam na década de 80, mas a Constituição de 1988, para mim, é um grande marco, né? Eu até tenho a minha antiga, que é a de 88, toda remendada, parece, né, a nossa Constituição real, mas essa Constituição eu vejo com muito entusiasmo, porque, para mim, ela foi construída democraticamente. O seu texto foi construído democraticamente, com cartilhas, com discussões, com o Círculo da Constituinte, com audiências públicas, com formulários, mais de 70 mil formulários com sugestões da cidadania pura, da cidadania que não tinha tido nenhum canal de comunicação com o poder, emendas populares, galerias cheias, povo na rua, pessoal discutindo sobre o que deveria estar na Constituição. Então, eu vejo a legitimidade da Constituição muito fortemente marcada pela sua origem, que veio da vontade do povo. Apesar que, se a gente for lembrar as discussões do professor Dalmo de Abreu Dallari, ali por 85, quando ele publicou bastante sobre Constituinte, a gente vai ver que ele colocava como necessário para reconhecer a legitimidade plena de uma Constituição a aprovação posterior expressa do povo ao texto aprovado pela Assembleia. Ele falava em referendo à época, a necessidade aí de fazer com que o povo conhecesse o texto e aceitasse expressamente o texto. Nós não tivemos isso, né? Nós não tivemos sequer uma Constituinte exclusiva. Nós tivemos aí uma forma de funcionamento um tanto quanto tensa a partir do segundo tempo ali da Constituinte. Ainda assim, me parece que o produto dessa Constituinte, o texto constitucional e principalmente a norma constitucional, como é que nós podemos interpretar esse texto constitucional, é um grande avanço civilizatório quando nós formos pensar na história do Brasil. Há uma força normativa no preâmbulo e nos princípios, a ministra Carmen Lúcia escreve sobre isso, né, falou novamente aqui na sua intervenção sobre como o preâmbulo é marcante para a nossa forma de existência, os princípios são muito importantes e têm força normativa, e nós tivemos imensos avanços em determinadas áreas. O constitucionalismo da efetividade, que vai apostar na concretização dos direitos sociais por meio do Poder Judiciário, uma discussão mais avançada em determinados termos, mas também não conseguimos consolidar isso de maneira plena. E aqui eu vou começar a reclamar um pouco. Me parece, e aqui é uma autocrítica, porque eu dou aula há mais de 2 décadas, me parece que nós falhamos, não diria miseravelmente, mas falhamos chapadamente na interiorização dos valores constitucionais pela cidadania. Volta e meia, nós vemos pessoas que passaram pelos bancos acadêmicos, que às vezes passaram pela faculdade de Direito, defendendo o que se chama de intervenção militar constitucional, ou não se apresentando como disposta ou disposto a defender a democracia, fazendo flertes com o autoritarismo. Então, me parece que a gente não foi bem aí. Nós não conseguimos fazer com que a cidadania se soubesse cidadã. Essa concepção de cidadania, de república, de ideal democrático, me parece que ainda está faltando no Brasil. Sem falar na solidariedade, né? A ministra falou em solidariedade, a gente está numa discussão agora, tanta coisa para discutir no Brasil, nós estamos discutindo sobre o que deve estar escrito na bandeira nacional, pessoas pensando em colocar mais um termo, né, ao lado da ordem e progresso, e eu às vezes brinco que se a gente fosse muito, assim, tivesse um ataque de sinceridade, a gente ia colocar na bandeira nacional, se o fubá é pouco, o meu pirão primeiro, porque nós temos aí uma dramática falta de solidariedade na sociedade brasileira, a não ser em grandes momentos específicos, né, como se fossem soluços de solidariedade. Me parece que nós não temos ainda interiorizado uma ideia de nação, que compartilha o mesmo passado, o mesmo presente e o mesmo futuro. O que deu errado? O que nós não conseguimos
concretizar deste lindo projeto constitucional, construído tijolo por tijolo em um desenho quase lógico. O professor Dalmo de Abreu Dallari, quando vai escrever deste momento constituinte, né, de estabelecimento de uma nova ideia de direito, ele fala do necessário trabalho de deslegislação prévia constituinte. Então, teria que varrer o entulho autoritário, ele coloca aí a Lei de Segurança Nacional, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, o Código Eleitoral, a Lei Falcão e a Lei da Imprensa. Vocês lembram que a Lei de Segurança Nacional foi esses dias, né, que foi afastada, colocando a gente numa situação bastante constrangedora, né, de pessoas que defendem valores democráticos, eventualmente mencionando a Lei de Segurança Nacional contra pessoas que defendem valores antidemocráticos, quase como uma contradição performática. A Lei dos Partidos Políticos demorou bastante também para sair do ordenamento jurídico, vai sair só em 1995. A Lei de Imprensa foi afastada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal e o Código Eleitoral segue. Nós ainda temos o Código Eleitoral que foi feito para garantir um verniz de legitimidade para o golpe militar. E ele permanece, e permanece com algumas coisas absurdas, como, por exemplo, o artigo 7º da Constituição, que prevê uma série de restrições, o artigo 7º do Código Eleitoral, que, contrariamente à Constituição, prevê uma série de restrições para a pessoa que não comparece ao momento eleitoral. Então, nós não temos incorporado no Código Eleitoral uma teoria dos direitos fundamentais. Aliás, cá entre nós, eu me prometi que eu não ia falar disso, em relação aos direitos políticos, nós não temos essa consciência de fundamentalidade dos direitos. Não parece que eles não são direitos fundamentais. A gente deixa a ficha limpa, deixa a biometria afastar eleitorado e a vida que segue. Então, parece que a gente tem um problema com essa marca que é a Constituição de 1988 e que, na realidade, conviveu com uma legislação que tem um pedigree fundamentalmente autoritário. E mesmo quando ela muda, e mesmo quando a gente muda as leis, a gente vai conviver com uma mentalidade ainda autoritária. A ministra Carmen Lúcia falou, uma mentalidade que a sociedade ainda carrega e que não é uma sociedade que é plenamente democrática. E eu vou além. As pessoas que são responsáveis pela concretização ou pela aplicação do direito, nota de rodapé, eu me recuso a falar em sistema de justiça, porque eu defendo que essas pessoas devem aplicar o direito e não fazer a justiça, mas esse é uma outra conversa, uma outra hora. Essas pessoas ainda têm um olhar que não é um olhar informado pelos valores democráticos. Então, volta e meia, a gente vai ter, isso foi importante na Constituinte, uma discussão sobre crimes contra a liberdade sexual. Uma das demandas da Carta das Mulheres para a Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher, era a retirada do termo mulher honesta dos tipos penais que se referiam à liberdade sexual. Demorou um tempão para sair, saiu só em 2005. Mas eu desafio vocês a demorarem mais do que meia hora para achar uma decisão judicial que ainda incorpora a ideia de mulher honesta como a única vítima possível de crimes contra a liberdade sexual. Tivemos a aprovação de uma lei ontem, né, em resposta a uma decisão que, obviamente, é um procedimento de agentes estatais que, obviamente, consideravam apenas o que se via, a partir de sua experiência como mulher honesta, como uma vítima de crimes contra a liberdade sexual. Ou seja, não é só a sociedade que, por muitas vezes, falhou em incorporar esses valores democráticos. Quem aplica o direito tem também essa visão retrospectiva, por essa ideia de que o direito não é informado pelos valores democráticos que estão na Constituição de 88. E não temos mais como dizer que é porque é muito recente, né, gente? E temos 33 anos da Constituição de 1988, um processo de destruição do projeto constitucional. Tenho visto isso de maneira bastante enfática nos últimos anos, e aqui a gente pode fazer um bingo para descobrir a partir de que ano isso aconteceu. Tem gente que vai dizer 2013, tem gente que vai dizer 2014, 2016, 2018. O fato é que, ainda que a gente não consiga estabelecer uma data específica, há um projeto de alteração do núcleo duro da Constituição. A professora Letícia Cross fala em desnaturação da Constituição. Estou mudando a essência da Constituição por meio dessas ações de reforma, de mudança formal ou informal da Constituição. Há, ao lado disso, uma erosão democrática declarada, com ataques discursivos e performáticos aos valores democráticos e às instituições democráticas.
Temos também parlamentos que são predominantemente conservadores e que se preocupam sobremaneira com a proteção de direitos fundamentais, mas só alguns. Então, temos aí a questão do direito fundamental da propriedade, super protegido, temos agora uma discussão sobre um eventual direito, que eu confesso a vocês que eu não consigo enxergar, de autoproteção a partir da posse de armamento, né, posse de armas, mas não vemos essa mesma atenção para direitos de liberdade, seja liberdade religiosa, seja liberdade de cátedra, seja uma autonomia que vai se mostrar pelos direitos reprodutivos, seja em relação aos direitos sociais. Enquanto a propriedade é super, hiper, plus, zord protegida, a moradia ainda está muito aquém da proteção estatal. Ainda, né, a gente teve nos últimos anos alguns avanços em relação aos direitos das maiorias minorizadas, né, desses grupos social, cultural, historicamente subalternizados, que está enfrentando agora um retrocesso. Então, não é só mais, gente, não é só mais impulsionar o avanço, né? Agora a gente tem também que tentar evitar o retrocesso. Falando de onde eu falo, também posso agregar aqui para vocês, nessa minha leitura sobre o Estado, a questão dos ataques às instituições e da demonização da política. Isso abriu espaço para um populismo, inclusive judicial, né? Esse poder judiciário que, segundo o livro O Poder dos Juízes, do nosso homenageado professor Dalmo de Abreu Dallari, exige democratização, e que a gente ainda não conseguiu democratizar. Esse poder judiciário tem sido populista, tem jogado com a torcida, né, jogado para a torcida, como eu gosto de falar. E às vezes nós nos deparamos com uma leitura de mundo muito solipsista, em que aquela pessoa que está decidindo um caso concreto, avaliando a situação de uma pessoa que eventualmente está em conflito com a lei, julga aquela pessoa por suas próprias experiências, né? Não consegue se colocar, não pratica alteridade, não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Isso faz com que o direito seja absolutamente cruel para essas pessoas, né? Para as pessoas que às vezes cometem um furto insignificante ou mesmo um furto famélico, que vão enfrentar sentenças bastante complicadas. Além dessa magistratura ainda muito solipsista, recentemente a gente encontra em decisões judiciais espasmos perfeccionistas. O que eu quero dizer com isso? Não aplico a Constituição porque ela não é como ela deve ser. Eu aplico no lugar da Constituição a minha leitura moral de sociedade, de direito, de indivíduo, de política, de sistema. E coloco a minha vontade no lugar do direito. Isso não é uma interpretação que se faz de decisões. Há determinadas decisões nos últimos anos que assumem afastar a Constituição, tomar uma decisão que a Constituição não autoriza para realizar o que essa pessoa, que é um agente estatal, diz que deve ser, porque é justo, porque é certo. Então, isso me preocupa bastante. Ninguém tem direito à própria Constituição. A Constituição vem estabelecer limites para a sociedade, mas esses limites devem ser ainda mais evidentes e ainda mais intransponíveis para quem atua como agente estatal. Há uma separação inafastável entre poder constituinte e os poderes constituídos. Os poderes constituídos não podem reconstruir a Constituição, ainda quando considerem que a Constituição é insuficiente ou não dá uma resposta satisfatória em um determinado caso concreto. Essa separação entre poder constituinte e poder constituído, essa ideia de legalidade, é a garantia da cidadania contra toda e qualquer atuação de quem quer que seja, ainda que com as melhores das intenções, mas que vá atuar contra a lei e contra o direito. E aqui eu vou me aprofundar em um tema específico da teoria do Estado. Um dos argumentos que é muito utilizado, esgrimado dia e noite, eu ouço praticamente toda semana, para justificar essa postura do Estado e de agentes estatais, com esse avanço que eu considero antidemocrático, porque ataca as premissas, os pilares do Estado democrático e constitucional de direito, é a tal da crise da representação política. Se afirma que a sociedade está cotidianamente insatisfeita com as respostas vindas dos poderes democráticos. E que essa insatisfação tornaria aí a posição da cidadania fragilizada
E, portanto, isso autorizaria atuações de outros poderes ou de outros agentes, para além das competências constitucionais. E esses agentes ou essas instituições viriam, então, salvar o povo, muitas vezes de suas próprias escolhas equivocadas. Quando eu ouço essa linha argumentativa, penso como a teoria do Estado poderia, ou pode, ou poderá, nos salvar de cair em armadilhas retóricas que conspiram contra a Constituição e contra a democracia. Se nós pegarmos a obra extraordinária, né, que extrapolou as fronteiras nacionais, que é o Elementos de Teoria Geral do Estado, do professor Dalmo de Abreu Dallario, nós vamos encontrar um capítulo específico chamado de Estado e Governo, e que ele vai analisar a democracia, separação de poderes, representação política, sistemas eleitorais, entre outros temas. Para mim, 2 desses temas mereceriam muito mais atenção do que a gente tem dado. E eu vou destacar 2 deles aqui. Primeiro, a questão da separação de poderes. E outra, a questão da representação política. A separação de poderes também, mas essa é outra conversa para a gente. A questão da representação política e a questão dos sistemas eleitorais, né, que a gente volta e meia está em debate essa vez também. Foi todo um esforço, gente, para impedir que uma PEC que tinha como ementa não ter eleições, proibir eleições perto de feriado, que quase aprovou o pior sistema eleitoral de todo o universo, incluído aqui a Federação dos Planetas dos Estados Unidos e também a República e o Império de Star Wars. É o pior, não existe sistema eleitoral pior que o distrital. Quer dizer, pode ser que inventem aí. E a gente gastou uma energia danada nisso. Me parece que a gente não dá devida atenção, nem para o sistema eleitoral, nem para a questão da representação política. A gente fala meio obter dictum ali no começo do curso de Direito sobre isso, depois a gente vai dar um monte de matérias de direito público sem voltar a esse tema. E aí pessoas vão entender ou vão aprender o conteúdo do direito sem se preocupar com a forma como esse direito é produzido. A gente vai se preocupar, e aí a gente tem um monte de tempo, né, para se dedicar aos estudos dos direitos reais sobre coisa alheia, e vamos falar de propriedade, vamos falar de jurisdição constitucional, e vamos falar de direito penal, e não vamos falar de sistemas eleitorais e nem de representação política. Me parece que a gente precisa revisitar esse tema de maneira transversal várias vezes durante o curso do direito, vinculando com a estrutura, com a sala de máquinas, da maneira como o direito é produzido. Cada vez que nós formos discutir uma legislação, nós temos que discutir como que essa legislação veio, quem foi que propôs, quais eram os interesses ali, como é que vai se dar, da onde veio essa preocupação. E mais que isso, nós temos que preparar a cidadania que não entra na faculdade de Direito para compreender e poder criticar essas 2 categorias. Me parece que é exigência para uma cidadania vigilante e atenta o conhecimento sobre como funciona a representação política e como funcionam os sistemas eleitorais. Há uma falsa ideia de que quem atua como representante está vinculado ou vinculada a uma vontade pré-formada do eleitorado. É como se fosse lá, me representa, o hashtag me representa, o como eu penso essa pessoa vai ter que atuar lá no parlamento ou lá no Poder Executivo. Isso só foi verdade durante o período pré-Revolução Francesa, aliás, antes ainda, né, terminou alguns anos antes da Revolução Francesa, quando o corpo representado era ínfimo, muito pequeno e muito homogêneo, e que a relação de representação se dava por delegação. Então, era mais ou menos como a gente vê hoje uma procuração, né, que uma pessoa dá para um advogado. Então, tá lá, quem é a pessoa outorgante, né, quem é a pessoa outorgada e quais são os poderes precisos. E qualquer atuação fora desses poderes é invalidada porque extrapola essa relação de delegação. Isso funcionou durante uma época na representação política, mas quando a gente não chama, em um sistema que a gente não chamaria de democrático, certamente hoje. Quando a gente muda isso para uma democracia de sufrágio universal, atenção, professora Jaira, nós não estávamos incluídas no universo neste momento, né, porque o voto universal, obviamente, era o voto de homens, ainda que não proprietários, nós vamos entrar no universo muito tempo depois, mas, enfim, quando vai para o voto universal, e depois uma democracia de massas, é impossível que a gente tenha um sistema que presuma esta vinculação a instruções. Então, esse modelo
que era chamado de mandato imperativo, desaparece nas democracias modernas e contemporâneas. O que ocupa o seu lugar? Um mandato representativo, que tem como premissa, tem como base, tem como fundamento a ausência de instruções precisas, a ausência de uma vontade pré-formada. Nós somos uma sociedade absolutamente heterogênea e muito dividida por clivagens. A classe, a raça, o gênero nos divide. Mas, presentemente, temos ainda algumas clivagens pós-materialistas. Como é que nós vamos querer que o parlamento dê uma resposta que seja satisfatória a toda essa pluralidade, a toda essa heterogeneidade? Então, quando a gente vai ter essa leitura da representação política, a gente vai ver que o que a representação política vai apresentar são consensos, sempre insatisfatórios, sempre insatisfatórios. Nenhuma vez vai ter uma resposta que seja razoável ou adequada ou satisfatória para todo mundo. A nossa sociedade é muito mais plural que o parlamento. Nota de rodapé aqui, eu preciso fazer um elogio ao nosso sistema eleitoral. Eu vejo o sistema eleitoral proporcional como o que mais proporciona uma pluralidade, mas cá entre nós, o nosso parlamento só é plural ideológica e partidariamente. Demograficamente, ele ainda é um lugar de muitas cartolas, casacas e gravatas. A gente tem que, se uma nave alienígena chegasse no Brasil e olhasse para o parlamento e achar que todo mundo tinha aquele jeito, aquela cara, aquela cor, aquele gênero, o que faz com que a gente esteja devendo muito aí no ranking mundial. Mas ainda assim, a gente vai ter essa pluralidade ideológica formando os parlamentos. Então, é muito mais difícil você alcançar uma decisão no parlamento do que uma decisão numa corte, que é formada por pessoas que são muito mais próximas em termos de classe, em termos de ideologia, em termos de visão de mundo. Assim, eu devo marcar para vocês a minha opinião a respeito do tema, afirmando que a crise de representação política é ontológica. Ela vem da essência, ela é constitutiva do Instituto da Representação Política. O voto, a eleição, a decisão eleitoral deve ser vista como uma ação coletiva que implica em uma autorização para uma ação individual dentro de um corpo coletivo para a formação de outra vontade política, sem vinculação a instruções. E aí que eu afirmo que existe a liberdade para o exercício do mandato, que obviamente não é plena, não é absoluta, mas está nos limites da Constituição. E como que fica a cidadania, então, neste modelo de representação que eu estou contando aqui para vocês, que talvez de representação tenha pouco, e de mandato não tenha nada? Essa cidadania fica vigilante, fica atenta e forte. Serve para, pelo menos, constranger quem está exercendo o poder a se submeter à Constituição, a fazer frente aos discursos defendidos na campanha eleitoral e a respeitar aí os objetivos da República estabelecidos no artigo 3º. Temos ainda a possibilidade de uma participação política direta, o professor W. Dallari é um entusiasta, eu confesso a vocês que eu já tenho um pouco das minhas dúvidas, principalmente em face da diferença de recursos que temos na sociedade brasileira. O que importaria é que há uma ênfase na participação direta por meio de audiências públicas, abaixo-assinados, mesmo por meio de manifestos, ou ainda pelo financiamento da política, que é uma das formas de participação. Isso exige recursos que não são distribuídos igualitariamente na sociedade. Nós que estamos aqui na sala, temos mais tempo, mais conhecimento, e isso poderia causar aí uma desigualdade também na seara política. Então, teríamos que pensar uma maneira de vencer essas desigualdades, ou pelo menos reduzi-las, para fazer aí uma defesa mais enfática da participação política. Mas podemos fazer isso. E temos também a possibilidade de não renovar os mandatos. Dizer, olha, vocês me caíram nessa uma vez, nós não vamos, como diz o The Who, you won't be fooled again, nós não vamos cair nessa de novo, e a gente pode deixar de renovar aí os mandatos. Além disso, a gente tem que se engajar sinceramente, de peito aberto, com alteridade, com respeito no debate público e robusto. Não é fácil. A gente muitas vezes não compartilha os mesmos fatos, a maneira como a gente tem se informado tem dificultado a construção do diálogo. As redes sociais têm permitido uma violência que eu não imaginava, eu sempre
sempre não, né? Mas no início foi muito entusiasta da possibilidade de nós termos discussões sem que a gente tivesse que estar reunida no mesmo espaço, no mesmo tempo, né? Então as redes sociais permitiam esse diálogo permanente. Não acontece, né, gente? Abram aí o Facebook de vocês, leiam 2 comentários numa postagem um pouco mais, que se posiciona de maneira um pouco mais forte, seja de qualquer espectro ideológico, vocês vão ver como foi uma frustração muito grande essa arena digital que se apresentava. Então, mas ainda assim, né, a gente tem que recriar a praça, né, retomar as ruas, retomar a possibilidade de diálogo, dessa política que é feita olho no olho, respeitando quem está do outro lado, porque é assim que se constrói, né? É assim que se constrói uma sociedade democrática, uma política democrática. E temos que compreender também, e esse é o papel da teoria do Estado, compreender a estrutura, as engrenagens e o funcionamento do Estado. O resgate do Estado vai demandar as ferramentas, os conceitos e as categorias da teoria do Estado. E não vamos nos iludir. A democracia liberal exige muito da gente, exige muito da cidadania. E a Constituição também. A Constituição, como sempre afirma o professor homenageado, deve ser entendida como um instrumento ao alcance da cidadania para realizar os seus direitos, mas também para construir uma sociedade livre, justa e solidária e para garantir a vida digna para todas as pessoas. É preciso que a gente aprenda e ensine a utilizar essa Constituição para fazer com que o Estado respeite os princípios e os objetivos ali colocados. Para isso, a gente precisa que a sociedade se integre pela Constituição, que a Constituição sirva, né? Sempre que eu vou dar aula de poder constituinte, uma das coisas mais mágicas que existe é que a Constituição nos cria enquanto povo, né? Nos institui o Estado e nos estabelece como um povo, como uma nação. Para isso, a gente precisa se sentir integrada pela Constituição. É preciso que a gente se reconheça como autora e como destinatária dessa Constituição. E entenda também, que muitas vezes a gente não faz, o que significa ser servidora pública, servidor público. E quando a gente se relaciona com autoridades ou com pessoas que ocupam o lugar de agente de Estado, a gente saiba que aquela pessoa ela está ocupando um lugar para a realização de uma finalidade do Estado. É para isso que ela serve, por isso que a gente chama de servidora pública, e não de majestade. Ainda temos que ver que o mandatário, a mandatária, o agente público vai ter que se submeter, ainda que discorde, à Constituição. É preciso que se saiba o papel de cada agente, de cada órgão de soberania, para que a gente possa fiscalizar, cobrar e participar. Para o resgate do Estado, é preciso valer a República e a Constituição de 88. É preciso garantir a dignidade de todas as pessoas e da sociedade. A dignidade em sua dimensão subjetiva, mas também na sua dimensão objetiva. Enquanto houver uma pessoa aqui no país que não tem uma vida digna, a sociedade não será digna. E parafraseando o homenageado, que sempre, ao fim de suas extraordinárias falas e sempre marcantes, eu vou dizer que, sob a Constituição de 88, sob o Estado por ela constituído, a justiça social é o novo nome da paz. Muito obrigada. Professora Desirê, que honra estarmos aqui compartilhando seus conhecimentos nesta noite. Olha, foi uma aula e a gente só pode colocar aqui a nossa gratidão por tê-la, nesse momento, discutindo Estado, representatividade, discutindo a nossa Constituição de 88, o nosso papel perante ela. Então, muitíssimo obrigado, foi uma honra, e aí eu passo a palavra para o doutor Elter, para que ele faça aqui as considerações finais. Professora Desirê, nesse caso, a vaidade é muito bem-vinda, viu? Que aula, que espetacular conferência. Nós não podíamos encerrar esse congresso de melhor forma. Muito feliz em chegarmos ao término desse segundo Congresso Interamericano de Direito Público, com essa grande conferência e com essa grande mulher. A professora Maria Desirê, por si só, já traz consigo essa força da defesa do Estado social.
nunca esteve tão em pauta, né, professora Eneida? A necessidade de defendermos o óbvio, de defendermos o que foi assegurado em uma Carta Constitucional há mais de 30 anos atrás. E hoje nós temos que estar encampando uma luta pela efetivação, pela consolidação ainda do Estado Social. E ouvir a senhora nessa noite, enfim, um prazer inenarrável. Uma alegria imensa em reencontrá-la. Muito, muito obrigado, muita gratidão pelo aceito convite e por estar aqui conosco. Não posso deixar de agradecer ao querido amigo Átila pelo apoio que recebemos da Escola Superior da Advocacia do Estado do Ceará, agradecendo a toda a diretoria, ao Átila, ao presidente Pragmácio e à equipe técnica, que é quem sempre nos socorre, a Claudinha, a Gabi, o Júnior, enfim, que a gente aperreia tanto, quase que diariamente, mas que eles estão ali sempre com um sorriso imenso, dispostos a nos ajudarem. Não posso jamais deixar de agradecer a ele, que foi o grande idealizador desse evento e quem conseguiu concatenar todos esses nomes, reunir esses grandes conferencistas, que é o José Newton, hoje diretor adjunto para a Jovem Advocacia da ESA, mas aqui já anuncio que na minha próxima gestão, Átila, eu vou ter a honra de tê-lo como vice na ESA do Crato, vai ser meu vice e alguém que eu tenho, sabe, Eneida, alguém que eu tenho a máxima tranquilidade de saber que nunca vou levar um golpe pela lealdade, pela hombridade que lhe é peculiar. E eu tinha essa pessoa espetacular que a gente pode entregar com a máxima confiança. Enfim, não posso jamais deixar de agradecer a ele, que foi o grande idealizador desse evento e que, junto com a professora Maria Paula, reuniram-se e me apresentaram o projeto. Então, coube a mim apenas homologar e dizer, toca em frente. Então, muita gratidão, Nilton, por todo o trabalho que você tem dedicado à ESA do Crato. Como eu disse, lá na Bienal Paulo Bonavides, o Crato, o interior do Ceará, tem uma dívida com você, por tudo que você tem feito pelo ensino jurídico aqui do interior. Enfim, amigos e amigas, advogados, advogadas, estudantes, enfim, todos que estiveram participando do 2º Congresso Interamericano de Direito Público, chegamos ao fim, na esperança de que no próximo ano possamos realizar edições de todos os eventos que realizamos esse ano, mas quem sabe presencial. Tenham todos e todas uma boa noite. Até a próxima. Forte abraço. Saímos do ao vivo.